Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 24 de dezembro de 2019. São 12 horas e 15 minutos. Lições bíblicas, primeiro trimestre de 2020, da classe de adultos, a raça humana, origem, queda e redenção. Lição 7, do dia 16 de fevereiro de 2020, a queda do ser humano. Texto áureo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aos Romanos capítulo 5, versículo 12. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E nos sugeridos, 192, 334 e 471. Introdução. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si. E depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine a compreender esta aula. Então, nós vemos que pela desobediência entrou o pecado e, consequentemente, a morte no mundo. E Cristo veio justamente para que nós, apesar da queda do homem, a queda do ser humano, nós pudéssemos ter de volta o paraíso, né? Entretanto, um paraíso eterno no céu. E vemos também que a queda do homem é de fato real. A Bíblia fala várias vezes sobre a queda, não é algo fantasioso, é de fato real. O livre-arbítrio do ser humano. Neste tópico definiremos o livre-arbítrio, em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina e finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Deuteronômio capítulo 28, 1, Juízes 24, 15, 1 Reis 18, 21, aos Hebreus 4, 7. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Bem, Deus nos deu o livre-arbítrio, então nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Entretanto, é bom ressaltar que a gente tem todo o direito de plantar o que quisermos, mas a nossa colheita ela é obrigatória. Se alguém plantar uma determinada coisa, certamente colherá também. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7 que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará.
Em outras palavras, você tem o livre arbítrio para fazer o que quiser, mas você tem responsabilidade nesse livre arbítrio. Você vai pagar por ele, pelas consequências, se porventura você fizer algo errado. A soberania divina é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Êxodo 9:29, Deuteronômio 10:14, Salmo 135:6. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro e ele o soberano oleiro. Jeremias 18:6. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Romanos 9:20. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. O que ele faz agora só viremos a compreender à frente. João 13:7. Descansemos, pois, na vontade divina. Salmos 37:5. Deus, ele é soberano. E claro, nós não entendemos os seus planos. E muitas das vezes questionamos por que tal coisa funciona desta forma ou de outra forma, por que aconteceu com um e não aconteceu com o outro. Bom, nós não entendemos as coisas de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas ocultas são para Deus e as não ocultas para o homem. Então nós precisamos não questionar a Deus no intuito de querer responsabilizar a Deus ou dizer que Deus está errado. Ele é soberano, ele faz da forma que ele bem entender. A responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontram-se a nossa responsabilidade. Jeremias 35:13. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Deuteronômio 11:13. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. Eclesiastes 11:9, Eclesiastes 12:14. O juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Bom, como eu já havia dito, nós podemos fazer o que nós quisermos, o que nós bem entendermos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós, vou colocar aqui de uma forma aqui bem direta, nós somos donos dos nossos narizes. Nós fazemos o que nós quisermos. Entretanto, há o juízo final, e nesse dia nós prestaremos conta do nosso livre-arbítrio. Aí é que está o X da questão. O que eu fiz com o meu livre-arbítrio? Quais foram as escolhas que eu fiz? Quais as situações, os caminhos que eu trilhei pelo meu livre-arbítrio? Portanto, nós precisamos ter responsabilidade nas nossas escolhas. Somos livres para escolher, mas nós precisamos ter sabedoria e entendimento da palavra para saber qual o melhor caminho trilhar. Síntese do tópico 1. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade humana, ou seja, nós temos o livre-arbítrio, mas Deus é superior, Ele faz o que Ele quiser. Entretanto, nós temos a nossa responsabilidade no nosso livre-arbítrio. A queda, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual seguida da morte física. Deus, ele é soberano, entretanto, Deus sempre deixa duas escolhas. Bem ou mal, bênção ou maldição, os dois caminhos, os dois fundamentos. Deus, céu e terra, morte ou vida, o Senhor sempre nos dá o direito de escolha. Não foi diferente com Adão e Eva. Houve-se a opção. Deus deu
uma ordem clara e direta: não comereis, porque se comer, certamente morrerá. Deus deu uma ordem. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele dá o direcionamento, deu o direcionamento. Entretanto, Deus colocou lá para que Adão e Eva tivessem a opção de tocar ou não, ou seja, de obedecer a Deus ou não. E eles optaram por não obedecer, e grande foi a sua queda. A realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 6, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus, 1 Timóteo 2,14. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo, aos Romanos capítulo 5, versículo 12. Há muitas pessoas que dizem que o pecado entrou por causa de Eva, porque Eva deu ouvido à serpente. Até quem gosta de falar, porque mulher gosta muito de conversar, é por isso que ficou dando assunto para a serpente. Mas não é o nosso caso aqui. A responsabilidade aqui foi de Adão e não de Eva. O pecado veio por Adão e não por Eva. Foi Adão que teve completa e total responsabilidade. Apesar de Eva ter falhado na sua escolha, Adão deveria ter sido contundente, ter sido firme e ter dito não. Entretanto, ele acabou também indo na mesma leva, né? A historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, aos Romanos capítulo 15, versículo 4. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa Palavra de Deus. Há muitas pessoas que ainda hoje dizem que é fabuloso a questão de Adão e Eva, que nem foi Eva a primeira mulher, foi Lilith, o que é uma mentira deslavada. Eva foi de fato a primeira mulher de Adão. Lilith foi uma mulher que só foi uma lenda, né? Foi uma história que só veio cerca de entre 600 e 1000 anos depois de Cristo. Então não tem nem como ter basamento bíblico para isso. Entretanto, muitas pessoas dizem que a história de Adão e Eva ela é fabulosa, ela é mentirosa, mas não. A historicidade da queda é de fato real. Adão e Eva falharam, caíram no jardim. De fato, houve sim, a narrativa de fato aconteceu. Síntese do tópico 2. No episódio da queda humana, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Em outras palavras, tudo ali foi real. Adão teve, e também Eva, teve a oportunidade de não falharem, mas falharam. As consequências da queda e de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. A consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa geradora de obras mortas. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 6, Tito 1, 15 aos Hebreus 9, 14. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Salmos 31, 10, Salmos 32, 3. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. João 3, 5. O pecado sempre trará consequências. E eu observo muito a questão de Adão e Eva, principalmente a questão de Eva. Como já falei, Eva não tem culpa do pecado, o pecado veio de fato sobre a questão de Adão. Mas eu observo muito a questão de Eva porque a mulher se deixa muito se impressionar pela beleza. E nós vemos aqui que uma das coisas que Eva falhou foi de ter sido levada pela aparência da árvore, ou a aparência do fruto, como queiram entender. Não é muito diferente hoje. Muitas das vezes o adversário chega
com umas mentiras bonitas e as mulheres acabam acreditando nas mentiras bonitas. Não que o homem não acredite, que o homem também cai na mentira bonita do adversário. Entretanto, a mulher é mais propícia, né? Ela é mais de ouvir, né? Então acaba dando mais brecha, né, para o adversário. Então você, principalmente você mulher, precisa ter um pouco mais de cuidado, vigiar um pouco mais. Nós também, homens também, da mesma forma, porque Tiago 5,17 diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões. Entretanto, a mulher, ela parece se deixar levar mais pelas palavras, né? Pelas palavras bonitas, pela palavra de repente, daquele atribulado ou aquela atribulada que acha que vai mudar, que não é bem assim, e acabam acreditando, e sempre existe as mesmas falhas de sempre. A perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. De agora em diante não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Gênesis 3:8. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser salvos de seu imenso, eterno e infinito amor. João 3:16. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Aos Hebreus 11:6. Nesse retorno não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz, aos Romanos 5:11. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, 1 Timóteo 2:5. Então nós vemos que Cristo, ele veio para resgatar a comunhão que o homem perdera com Deus. Então Jesus veio religar a nossa comunhão com o Senhor e nos levar de volta ao paraíso que um dia fora perdido. A transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens, aos Romanos capítulo 3, versículo 23, aos Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Salmo 51:5. Embora a criança na fase da inocência não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, preste a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. 1 João capítulo 1, versículo 7. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência, apesar da iniquidade dos pais. 1 Reis capítulo 14, versículo 13. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 16. Então o pecado, esse pecado de Adão acabou acarretando para toda a humanidade, né? Ele foi levado para todas as nações, todas as pessoas do mundo têm esse pecado. Até o recém-nascido já vem com ele entranhado dentro dele, esperando somente passar a idade da inocência para aflorar e também ser um pecador. A enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Desde então, nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Mateus capítulo 24, versículo 7. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Aos Romanos capítulo 8, versículo 22. Mas quando o reino de Deus manifestar-se, logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Isaías capítulo 35. Bom, nós vemos que até o pecado de Adão foi algo tão sério que até a terra gemeu. E até hoje a terra geme. Claro que aqui vem umas outras questões, até questões ambientais, o que muitas das vezes é muito explorado pela mídia, que acabam dizendo coisas que não são verdades. Mas de uma coisa nós temos ciência de que realmente o pecado de Adão causou sim uma perda para a terra, né? A terra em si, ela acabou sofrendo por causa do pecado de Adão. A morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados
imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado, aos Romanos 6:23. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25. Bom, há duas mortes e duas vidas. As duas mortes físicas, aliás, a morte física e a morte espiritual, a vida espiritual e a vida física. Pois bem, Cristo, quando nós somos salvos em Cristo, somente a morte física tem domínio sobre nós, mas não a espiritual, porque nós somos ressuscitados com Cristo. Como diz lá Colossenses capítulo 3, como foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, certamente, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós subiremos. Entretanto, existe a segunda morte. As pessoas que, porventura, não subirem na primeira, não vão subir na segunda, muito provavelmente. Entretanto, há alguns que sim se salvarão, mas são bem poucos. Se eu fosse você, não tentaria a segunda chamada não, iria na primeira chamada mesmo, porque a segunda é praticamente perda total. Bom, então essa morte espiritual acontecerá, mas nós que somos ressuscitados com Cristo, nós subiremos para o céu. Síntese do tópico 3. As consequências do pecado foram a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Então nós vemos que as consequências do pecado foram bem trágicas, né? Que vai nos levar para o resto da vida. Enquanto Jesus não vier, continuará as consequências do pecado de Adão na terra e sobre todos os seres humanos, tanto homem quanto mulher, crianças, independente, adolescente, mocidade, enfim. Então, com exceção das crianças na parte da inocência. Então nós vemos que o pecado de Adão criou-se uma esfera tão grande que somente Cristo pôde reverter esta situação e nos devolver o paraíso. Conclusão. Dois fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras, a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Bom, Deus tem presciência, ou seja, é a ciência de saber o que vem depois. Toda a ciência criada pelo homem, o que nós conhecemos hoje, Deus já conhece desde a criação. E se porventura haver uma outra ciência, Deus também já conhecia. Em outras palavras, Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre sabe o que acontecerá depois. Por isso que Deus sempre traça um plano redentor para o homem, porque Ele sabe realmente o que vai acontecer. Por exemplo, na questão de Adão e Eva, Deus sabia que Adão e Eva cairiam. Então Ele já tinha planejado a questão da vinda do seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Questionário. Pergunta: o que é o livre-arbítrio? Resposta: é o dom de recebermos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Pergunta: há alguma incompatibilidade entre o livre-arbítrio e a soberania divina? Resposta: não, pois entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Jeremias capítulo 35, versículo 13. Pergunta: o que está entre o livre-arbítrio e a soberania divina? Resposta: a responsabilidade humana.
Pergunta: o homem foi criado imortalizável. Discorra sobre o assunto. Resposta: o homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. Pergunta: Deus foi surpreendido pela queda do homem? Resposta: Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser recreativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Então nós vemos que, por causa do pecado de Adão, o pecado entrou na terra e, consequentemente, a morte. Nós iríamos viver eternamente, nós não sofreríamos. Entretanto, devido à queda de Adão, o pecado trouxe a consequência da morte, o gemido da terra, entre outras coisas. A morte física, enfim. Mas que nós venhamos estar em Cristo Jesus, porque da mesma forma que o pecado entrou no mundo através do homem, também pelo homem, Cristo, ele também foi tirado, ou seja, nós somos salvos por Cristo. Não que o pecado vai ser tirado da terra necessariamente, mas o pecador, nós somos redimidos por Cristo, pelo Senhor, por sua morte na cruz. Então que Deus em Cristo continue te abençoando, te dando graça, e que você continue firme, apesar de nós vivermos num mundo de pecado, mas que nós venhamos estar bem firme no nosso propósito de servir e adorar ao nosso Deus, sabendo que nós somos pecadores redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você tenha uma boa aula. Tchau!